Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sempre com a ajuda de Deus, quero tratar de um assunto que para mim é muito caro e importante. Refiro-me a esta pergunta: afinal de contas, a Assembleia de Deus tem ou não uma teologia? Ou é simplesmente um movimento desprovido de doutrina? No transcorrer desta palestra, eu quero demonstrar-lhe, querido irmão, que a Assembleia de Deus, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, é um movimento sólido, histórico, doutrinário e principalmente bíblico. É uma igreja que prima pela ortodoxia doutrinária. E tem, sim, um credo e uma declaração de fé, tanto formal quanto informal. A nossa declaração de fé informal é esta: Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos, opera sinais e maravilhas e em breve, muito em breve, há de vir buscar o seu povo, a sua amada igreja. Alguém afirmou certa vez, querido irmão, que a Assembleia de Deus, entre outras igrejas pentecostais, é um movimento desprovido de doutrina e de teologia. Eu não concordo com tal assertiva. Eu nasci num lar pentecostal, fui educado numa igreja pentecostal e recebi as minhas primeiras lições de teologia aos pés de um grande pastor pentecostal, o irmão Roberto Montanheiro, que já dorme no Senhor. Eu posso garantir-lhe, querido irmão, que se os nossos detratores conhecessem a nossa literatura, a nossa história, a nossa prática, o nosso sistema de evangelizar e fazer missões, não diriam tais tolices. Eu quero apresentar-lhe agora uma obra que, por certo, você já conhece: a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu tive o privilégio de trabalhar como redator nesta magnífica obra, humildemente falando, pois foi o Senhor Jesus quem nos deu. Nesta obra, nós temos as doutrinas pentecostais bem detalhadas, esclarecidas e redigidas. E posso garantir-lhe que as doutrinas pentecostais têm base bíblica, teológica, e o nosso alicerce é firme. Aqueles que ainda não conhecem a nossa doutrina ou a nossa história deveriam ler esta obra aqui, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ora, além disso, como vou demonstrar daqui a pouco, nós temos outras obras, outros livros, outros tratados que demonstram cabalmente, de forma clara, meridiana, que a Assembleia de Deus é, no meu entender, a igreja mais completa em termos teológicos e doutrinários. Não é uma afirmação soberba ou sem base. Eu vou demonstrá-lo. Mas desde já, eu quero deixar bem claro que nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa única base infalível de fé e prática. E é em cima da Bíblia Sagrada que nós construímos o nosso edifício teológico e doutrinário. Até os nossos cânticos, querido irmão, são doutrinários. Eu quero apresentar-lhe agora, você que ainda não é pentecostal, e não faço aqui nenhum proselitismo, estou apenas demonstrando as bases doutrinárias e teológicas da minha igreja. Eu quero apresentar-lhe agora
a harpa cristã. Sim, a harpa cristã. Quando nós, nas Assembleias de Deus, louvamos a Deus com um desses hinos, nós cantamos a nossa doutrina, a nossa fé, a nossa teologia e a nossa crença. É, de fato, um hinário completo. Aqui, nós temos uma teologia sistemática em verso, em uma poesia magnífica, com as suas rimas, ou seja, é uma literatura que exalta Deus e a nossa doutrina. E no hino de número 144, no qual falamos sobre a Assembleia de Deus e o nosso compromisso com a sã doutrina, nós começamos a louvar o Senhor desta forma: a Assembleia de Deus vem comigo ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Ó, vem, 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 vem à Assembleia de Deus e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Como nós podemos observar, quando convidamos alguém para assistir a um dos nossos cultos ou deles participar, nós queremos que o nosso convidado, em primeiro lugar, ouça a palavra de Deus e, ouvindo-a, guarde-a bem no seu coração. Mas hoje entristeço-me com alguns modismos que têm entrado não somente em minha igreja, mas de uma forma geral em outras igrejas e em outras denominações. Às vezes, deixamos os hinos tão queridos de nossos hinários, já tradicionais, já clássicos, e introduzimos em nosso culto liturgias estranhas, alienígenas, às vezes pecaminosas, e damos espaço àqueles mantras repetitivos que tomam todo o tempo do culto, e deixamos de lado um hinário tão bonito quanto este, a harpa cristã. Nós precisamos tomar mais cuidado, queridos irmãos, com a nossa liturgia. A liturgia pentecostal, a liturgia assembleiana é bonita. Eu nasci em uma Assembleia de Deus, como disse. E ali eu aprendi que os bons cânticos, os hinos clássicos, e inspirados pelo Espírito Santo, ajudam em nossa devoção e preparam-nos os corações para a recepção da palavra de Deus, para ouvi-la, guardá-la em nossos corações e praticá-la em nosso cotidiano. Portanto, nós temos aqui um hinário que, para mim, é uma literatura de excelência que mostra as belezas da doutrina pentecostal e da palavra de Deus. Alguns afirmam, sem qualquer conhecimento de causa, que a Assembleia de Deus é uma igreja sem fundamentos históricos, que surgiu de forma aleatória. Será? Antes de respondermos a esta pergunta, eu gostaria que você lesse este livro aqui. Escrito por Emílio Conde, tem como título História das Assembleias de Deus no Brasil. Eu tive a honra de escrever a introdução a esta obra. Eu não sei quantas vezes eu li esta obra do nosso querido Emílio Conde, que, quando vivo, era conhecido como apóstolo da imprensa evangélica brasileira.
um autodidata, escrevia muito bem, sabia trabalhar esplendidamente a língua portuguesa, não era apenas um escritor, além de autor, literato. E aqui ele mostra como começou a nossa igreja. Em 1910, chegaram os nossos pais fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Missionários suecos, aqui chegaram por uma revelação divina e iniciaram imediatamente a evangelização do nosso país. E hoje, pela graça de Deus, somos milhões de norte a sul e de leste a oeste de nossa pátria. E eu oro sempre para que a flama pentecostal não perca o seu calor e o seu impulso. Não, senhores. O movimento pentecostal tem de ser avivado continuamente para que não percamos a flama, a vocação, a orientação divina, as visitações constantes do Espírito Santo para que não nos tornemos um monumento morto e sem vida. Mas voltemos à nossa história. Você pode perguntar-me: então o movimento pentecostal tem apenas 110 anos? Não é bem assim. A Assembleia de Deus, a instituição com este nome, tem quase 110 anos. No entanto, o movimento pentecostal, que começou no dia de Pentecostes, persevera até os dias de hoje. Em nenhum momento da história da igreja cristã, a verdadeira igreja, a noiva do Cordeiro, deixou de ser pentecostal. E, por isso mesmo, o mesmo Emílio Conde apresenta neste livro o testemunho dos séculos, apresenta documentos sólidos, bem conhecidos, que mostram que o movimento pentecostal, tal qual o conhecemos hoje, jamais deixou de existir. Em todas as épocas da história, tivemos homens que eram batizados no Espírito Santo, falavam línguas, interpretavam-nas, profetizavam, evangelizavam com poder, tinham os dons de curar, realizavam, sim, sinais e maravilhas. Homens que eram um exemplo de poder e graça em suas eras, em seus devidos tempos. Aqui está uma obra pequenina, mas muito edificante. O Testemunho dos Séculos, de Emílio Conde. E se você ler esta obra aqui, surpreendido com a voz de Deus, de Jack Deere, você chegará à mesma conclusão. Ele mostra, documentando cada afirmação sua, que em toda a era cristã, a igreja jamais deixou de ser pentecostal. Os mais afoitos afirmam que a Assembleia de Deus é um movimento sem doutrina porque, no início de nossa história, não tínhamos qualquer instituto bíblico ou faculdade teológica. É verdade. No Brasil, só viemos a ter os nossos institutos bíblicos a partir da década de 1950, 1960. Mas, desde a nossa fundação, em 1911, jamais deixamos de estudar a palavra de Deus de forma sistemática e persistente. E os sermões de nossos pastores, de nossos pioneiros, eram expositivos, biblicamente expositivos e programáticos. Desde então, tínhamos
as abençoadas escolas bíblicas de obreiros que perduram até os dias de hoje, a escola dominical e os famosos estudos bíblicos, e não nos esqueçamos do culto de doutrina, dos tradicionais cultos de doutrinas em todas as nossas igrejas. Será que nós não tínhamos teologia e nenhum compêndio teológico? Preste atenção. Aqui nós temos uma coleção de lições bíblicas dos anos de 1941 a 1945. Um facsímile abençoado de nossas lições. Aqui. Você acha que, se a Assembleia de Deus não fosse uma igreja doutrinariamente consistente, teologicamente madura, teríamos hoje obras como esta? As nossas lições bíblicas são um compêndio teológico que vários irmãos guardam ano após ano as suas revistas, formando assim um depósito de doutrina e teologia de excelência comprovada. Além disso, os senhores sabem muito bem que a editora oficial de nossa igreja, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é conhecida hoje em todo o Brasil como a editora da Escola Dominical. Por esse motivo, ouso afirmar, somos uma igreja assim comprometida com a sã doutrina e com a verdadeira teologia. Somos pentecostais e não nos envergonhamos de nossa fé e de nossa herança. Quando foi a nossa origem? Eu já disse, começamos no Pentecostes. E a Igreja do Cordeiro, desde então, jamais deixou de ser batizada no Espírito Santo, falar línguas estranhas, curar os enfermos e agir com poder, revestida de poder, chegando assim aos confins da terra. Eu quero mostrar-lhe agora, querido irmão, que a Assembleia de Deus é um movimento solidamente doutrinário e teológico. Eu comecei a estudar teologia por volta dos 16 ou 17 anos, não me lembro bem. E o nosso seminário era uma extensão de uma escola maior e ficava numa sala pequenina na Assembleia de Deus em Santo André, no estado de São Paulo. E lá chegando, o meu professor, Sherlock Souza, que já dorme no Senhor, recomendou-nos uma obra pequenina, Doutrinas Bíblicas de P.C. Nelson. Eu gostaria de tê-la comigo agora. Eu não sei se vou encontrá-la em algum sebo ou em alguma editora. É uma obra que me traz até hoje grandes recordações. Depois daquela obra, pus-me a ler com muito carinho este livro aqui, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Purman. Os obreiros de minha geração, os homens com mais de 50 ou 60 anos, conhecem-na muito bem. É uma obra de comprovada excelência. Eu devo tê-la lido por volta de 4 ou 5 vezes. Detidamente. É uma obra enriquecedora, não somente em termos intelectuais, mas principalmente em termos espirituais. E do mesmo autor, eu tenho aqui esta obra através da Bíblia, livro por livro. Irmãos, foi-me uma aventura ler esse livro. Que livro bom, profundo, e mostra-nos como cada livro das Sagradas Escrituras foi escrito. Um livro espiritual,
não tenta desconstruir, como muitas obras hoje, a palavra de Deus. Alguns estudiosos, contaminados pelo pós-modernismo, dizem, por exemplo, que não existe qualquer unidade ou coerência entre o Antigo e o Novo Testamento. E isso irrita-me. Como esses homens podem tentar desconstruir a palavra de Deus sem sentir qualquer temor? Respeitemos a palavra de Deus, honremo-la. É a palavra de Deus. Mas não é a questão hoje. E eu quero mostrar também aqui a teologia sistemática de Eurico Bergstein. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente este homem. Cumprimentei-o diversas vezes, peguei-lhe a mão, apertei-a, ouvi-lhe a voz. Um homem profundo, um verdadeiro teólogo. Se você for à última página tentando encontrar uma bibliografia, você não a encontrará. Sabe por quê? Porque Eurico Bergstein era um verdadeiro teólogo. Não estou dizendo que aqueles que apensam bibliografias às suas obras não o sejam, mas este homem, além de um autêntico apóstolo, era uma autoridade teológica. Não era simplesmente um escritor, era um autor. Ou seja, ele era a fonte de autoridade de seus livros, de suas obras e de suas afirmações. É de homens como este que estamos precisando hoje. E além dessa obra, rapidamente, eu quero mostrar-lhes doutrinas bíblicas, os fundamentos da nossa fé. Aqui nós temos os 17 pontos doutrinários, declarativos de fé das Assembleias de Deus norte-americanas. Este livro, que eu recomendo, eu também o li, foi escrito por William Menzies e Stanley M. Horton. Um livro de excelência. Do mesmo autor, Stanley Horton, nós temos aqui a doutrina do Espírito Santo. Você quer conhecer os fundamentos das Assembleias de Deus, de nossa doutrina, porque acreditamos no batismo no Espírito Santo, nos dons espirituais e ministeriais? Preste atenção. Eu disse dons espirituais e dons ministeriais. A minha igreja, o meu movimento, acredita em ambos e recebe ambos. Nós não podemos aceitar os dons espirituais e dizer que os ministeriais já não servem para os dias de hoje. Não, senhores. E você pode perguntar-me, mas a Assembleia de Deus tem uma declaração de fé? Tem. E pela graça de Deus, eu participei da redação desta obra. Perdoe-me a imodéstia neste momento, desta magnífica obra. Deus nola deu, Deus nola concedeu graciosamente. Não é mérito nosso. Então, terminando esta reflexão, eu quero dizer a todos os irmãos: preservemos a Assembleia de Deus, conservemo-la, oremos para que ela seja reavivada de tempos em tempos, para que cumpra cabalmente a sua missão, que é estar até os confins da terra com o Evangelho completo. O nosso Evangelho é simples. Jesus salva, batiza no Espírito Santo, cura os enfermos, opera sinais e maravilhas, e em breve, muito em breve, há de vir ele arrebatar a sua igreja. Neste vídeo, eu quis prestar um tributo às Assembleias de Deus no Brasil.
uma igreja de excelência. Que Deus abençoe os nossos pastores presidentes, os nossos teólogos, doutrinadores, e que Deus abençoe aqueles que primam pela sã doutrina e que não a deixam de forma alguma. Que Deus abençoe os pastores que, neste momento de provação, estão junto aos seus rebanhos, doutrinando-os através de postagens pela internet, e homens que permanecem a bordo, ainda que a borrasca seja grande. Deus, eu te agradeço pelo movimento pentecostal e pelo derramamento do teu Espírito Santo. Se a nossa igreja cresceu e desenvolveu-se e hoje tem uma sólida doutrina, Senhor, não é bondade nossa nem mérito nosso. A ti toda honra e toda glória. A todos a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.